Hoje eu vou falar usando um personagem bíblico que é muito famoso, porque ele conseguiu passar uma noite inteira rodeado de leões famintos e no outro dia saiu ileso, sem um arranhão sequer. Você já sabe de quem eu estou falando. Daniel. Ele é muito famoso por isso, porque geralmente é isso que acontece. Milagres fazem sucesso. O sobrenatural, o extraordinário, aquilo que chama atenção e faz sucesso. Mas não é sobre isso que eu vou falar do Daniel, não. Porque Daniel tem muitas qualidades e muitas virtudes, muitas coisas que eu admiro nele. Ele, quando muito jovem, não sei se você sabe a história, foi levado cativo para a Babilônia, junto com mais 3 amigos. A Babilônia invadiu Israel, tomou Jerusalém e levou uma boa parte do povo exilado para a Babilônia. E Daniel foi um desses, ele era muito jovem, filho da nobreza ali em Israel, um rapaz muito inteligente, muita sabedoria, e por isso ele foi colocado, junto com seus amigos, no palácio de Nabucodonosor, para servir ali diante do rei. E além disso, Deus lhe deu um dom que era o de interpretação de sonhos. E assim ele se tornou o principal oficial, o cara mais importante ali do reino, depois de Nabucodonosor. E apesar de terem, inclusive, mudado o nome dele, Daniel, um nome hebraico, para um nome babilônico, Beltesazar, de Daniel para Beltesazar. E treinaram Daniel durante 3 anos, junto com seus amigos, na cultura babilônica. Apesar disso, Daniel nunca se contaminou ou deixou-se influenciar por aquela cultura. Ele continuou firme, fiel ao seu Deus. Isso nos mostra que, mesmo diante das adversidades e de momentos difíceis na nossa vida, afinal ele estava ali, mesmo sendo líder no palácio, ele estava longe da sua pátria, longe dos seus parentes, exilado por muito tempo ali na Babilônia. Mas isso nos mostra que mesmo em ocasiões difíceis e adversas, nós podemos sim permanecer fiéis às nossas convicções e ao nosso Deus. Lição de Daniel, mas não é essa lição que eu quero dar. Essa foi de graça. O Daniel ainda é muito importante para o cristianismo, profeta muito importante para o cristianismo, porque ele teve visões e profetizou a respeito do futuro. Ele profetizou, por exemplo, o tempo da vinda do ungido de Deus, de Jesus, da primeira vinda e da sua segunda vinda. Ele fez a profecia, a famosa profecia das 70 semanas, que eu também não vou entrar nisso, porque é meio complicado. Mas ele profetizou muito a respeito de escatologia, dos últimos tempos e do que iria acontecer e principalmente de quanto tempo isso ia levar. Mas também não é isso que eu vou falar de Daniel. Eu vou falar de Daniel porque, lendo o livro de Daniel, eu percebi uma coisa muito interessante. E porque Daniel teve uma qualidade que é exatamente a virtude que levou Daniel a ser jogado na cova dos leões. Daniel foi
um homem de oração. Daniel foi um homem de oração. Quando, já depois do governo de Nabucodonosor, já estava Dario, o Medo-Persa, né, que eles conquistaram a Babilônia, etc., Daniel ainda estava ali no palácio como líder. Não o principal, mas era um dos principais. E pela inveja dos outros líderes ali, eles fizeram um plano lá, um conluio, e convenceram o rei a fazer um edito que dizia que durante 30 anos ninguém naquele reino podia fazer alguma prece, alguma oração para qualquer deus que não fosse o rei. Porque afinal, naquela época, os reis se achavam divinos, né? Então ninguém podia orar durante 30 dias para qualquer outro Deus. E aí, nós vamos ver aí em Daniel 9:2, não é? 6:10, o meu aqui que está errado. Não, é o 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não foi correndo orar porque teve um problema, de repente. Ele não correu para o seu quarto, abriu as janelas para orar porque houve aquele dito. Ele foi porque ele costumava fazer. E embora houvesse aquele perigo, houvesse toda aquela situação negativa, para que ele pudesse ter até uma boa desculpa para não orar, ou pelo menos orar com a janela fechada, que é o que eu faria, confessando muito, ele foi e, como costumava fazer, abriu as janelas, se prostrou e diz que ele orava e dava graças. Dar graças em tempos difíceis é uma boa pedida, como costumava fazer. Daniel foi um homem de oração. E exatamente essas orações que ele fez aqui é que levaram a ser lançado na cova dos leões. Veja só, aí você pode ter pensado, será que valeu a pena ele orar então? Valeu, porque foi exatamente na cova dos leões que ele ficou famoso, porque Deus fez o milagre, que é conhecido até hoje. Se ele não tivesse orado, isso não teria acontecido. Mas, então, hoje o tema da nossa palavra é a oração de Daniel. E que, aliás, não é nem essa oração aí, é outra oração. Está confuso o negócio hoje, né? É a oração aí sim que ele faz em Daniel 9:2. E veja bem, preste atenção nesse texto que diz o seguinte: no primeiro ano do seu governo real, o governo de Dario, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras. Nossa, ele não orava só, ele lia a Bíblia. Ele lia o que tinha de Escrituras, né? De acordo com a palavra do Senhor concedida ao profeta Jeremias. Ele leu Jeremias, o outro profeta, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Jeremias já havia profetizado, e aliás, Jeremias sofreu muito por causa dessa profecia, porque o povo não aceitava, o povo queria ouvir profetas falsos que falavam o que eles queriam ouvir,
Aqueles profetas que diziam, não, vocês vão embora, sim, Deus vai livrá-los desse exílio da Babilônia. E Jeremias, como falava em nome do Senhor de verdade, ele dizia, olha, Deus falou que vocês vão ficar aqui 70 anos, acalmem-se, fiquem bem, construam suas casas, construam suas famílias, e fiquem com esperança, porque Deus diz, os meus pensamentos para vocês são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que era voltar para a sua terra. Deus ia fazer, mas ia durar 70 anos. O que é que você está passando? Você está num exílio qualquer? Você está numa fase difícil, seja lá em que área da sua vida, familiar ou profissional, de saúde. Existem fases da nossa vida que acontece isso. E nós queremos, o que nós queremos, é claro, é que aquilo acabe-se logo, mas Deus tem o seu tempo. E por isso nós não podemos desanimar. Tem coisa que leva tempo. Uma perda de um ente querido leva tempo para a gente passar aquela dor, aquele sentimento. E assim outras coisas que precisam ser acertadas na nossa vida, na nossa família, precisam de tempo. E Deus faz tudo no tempo certo. Então, eu quero analisar um pouquinho essa oração de Daniel. Eu fiquei interessado de ver essa oração. E a primeira característica que eu vejo nessa oração é que é uma oração de intercessão. E eu ouvi uma vez de um pastor, nunca mais me esqueci, a oração que mais Deus atende é a oração de intercessão. Porque quando você está orando por alguém, você não está orando egoisticamente. Você está pensando no outro. Por isso nós devemos orar uns pelos outros. Quando você sabe de alguém que está sofrendo, está passando um irmão, ore por ele. A sua oração vai ter muito poder. Porque Deus se agrada da oração de intercessão. E é interessante essa oração de Daniel, porque o povo havia se desviado totalmente de Deus. Eles haviam se conformado ao ambiente da Babilônia e passaram a abandonar as coisas de Deus, os rituais deles, e a assumir inclusive coisas dos ídolos pagãos. E Deus então resolveu agir para que eles pudessem se arrepender. Veio um grande mal, que foi exatamente o exílio e a conquista, a derrubada de Jerusalém. Mais tarde, Jerusalém foi totalmente destruída, o templo foi destruído, por causa do pecado de abandono, de rebeldia do povo. E que, na verdade, não era o caso de Daniel. Daniel podia pensar, não tem nada a ver com isso, eu estou aqui, sou fiel a Deus, não me contaminei. Mas Daniel assume, é incrível, ele assume a culpa do povo como se fosse também a culpa dele, afinal ele era do povo. E ele então intercede. Presta bem atenção, esse é o verdadeiro profeta. Este é o verdadeiro profeta, aquele que se sacrifica, que assume a tristeza, o sofrimento do seu povo e intercede por ele. Há muitos profetas por aí hoje, muitos. Ele não se considera superior, como faziam os religiosos na época, os fariseus e os escribas, que se achavam mais espirituais, afinal, ele era um profeta. Nem se achava exclusivo da revelação divina. Afinal, ele tinha
sabia interpretar sonhos. Interpretou vários sonhos de Nabucodonosor. Ele nem descobria verdades nunca antes reveladas. Doutrinas novas, novidades espirituais que pudessem destacar dos outros. Esse é o verdadeiro profeta. Hoje tem profeta de tudo que é jeito por aí. E hoje está na moda tudo profético. Tem palavra profética, tem louvor profético, tem oração profética, que lá, aliás, não sei o que isso quer dizer, mas é tudo profético, é a moda. Profeta é isso aqui. O que Daniel fez e como ele viveu e como os outros profetas. Jeremias sofreu por ser profeta. Não fez sucesso e nem ficou rico por causa disso. Segunda característica da oração de Daniel: humildade. Humildade. Veja o que o pecador arrependido, como ele chega diante de Deus para buscá-lo, como ele age diante de Deus e como é a sua oração. Veja aí no versículo 3. Eu não li a passagem toda porque ela é muito comprida, então eu peguei os versículos que estão relacionados ao que estamos estudando aqui. O versículo 3 diz: então voltei o rosto ao Senhor Deus, a fim de buscá-lo, mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. Imagina a figura aí, né? Olha, veja bem, a humildade. Ele não só orou, ele não só fez orações, ele fez súplicas. Súplica me parece diferente de oração, parece uma coisa mais forte. Ele suplicou a Deus, ele suplicava a Deus. Ele jejuou. E o jejum é outra coisa que muito mal entendida muitas vezes. O jejum não é um sacrifício para convencer a Deus a fazer o que eu quero. Ó, Deus, estou passando fome aqui, eu estou fazendo uma greve de fome para o Senhor me atender. Não é isso. Não faça isso, porque a única coisa que vai acontecer é que você vai passar fome. Jejum é um esforço, sim, físico, para demonstrar uma atitude espiritual, de humilhação, de humildade, de dependência, de precisão, de necessidade de Deus. Assim fez Daniel. Vestido de luto. Vestido de luto em panos de saco. Isso era um costume do judeu, que também representava a humilhação e a tristeza pela qual ele estava passando. Ele se vestia de pano de saco. Em vez de ele ficar bonitão, as roupas que ele sempre vestia, uma roupa de saco. Uma coisa incômoda, feia. E ainda por cima, jogava cinzas na cabeça. Olha, o meu estado diante do Senhor, Deus, eu estou me humilhando. Estou arrependido e preciso do Senhor. Isso me faz lembrar, não tem como não lembrar, que Jesus, uma vez, foi na sinagoga, abriu o profeta Isaías e leu Isaías 61, que inclusive a gente canta aqui. O que dizia lá? Fui ungido por Deus, e daí ele chega num momento, ele diz: a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão de luto veste de louvor. Não é?
E continua? Isso. Gritos de alegria, como é? Vozes de alegria ao invés de pranto. Jesus prometeu isso. Olha, não precisa mais pano de saco, veste de louvor. Não precisa mais luto, mas alegria. Porque eu fui ungido pelo Espírito e estou aqui agora. Aleluia. Por isso não precisa, viu? Pôr cinza na cabeça e nem vestir roupa feia. Mas a Bíblia diz que Jesus ensinou que quando a gente jejua, a gente não precisa ficar mostrando para todo mundo, fazendo cara assim de que está sofrendo, para os outros saberem que você está. Não. Fica alegre. Disfarça que você está com fome. Ok. O que mais? Humilhação, humildade. Oh, glória. Isso porque ele ora arrependido, embora o pecado não fosse exatamente dele, mas do povo. E ele ora arrependido, humilhando-se. Ele não determina nada, ele não reivindica nada, ele não declara nada, ele não cobra nada de Deus, das suas promessas. O Senhor prometeu, o Senhor tem que cumprir. Não precisa, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não precisa você cobrar. E Ele não faz isso porque Ele sabe que Ele não tem merecimento algum. Veja o versículo 18. Porquanto não lançamos nossos rogos diante de Tua face, acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em Teu imenso favor e misericórdia. É por isso que nós rogamos ao Senhor. Sabemos que não merecemos, de jeito nenhum, a Tua graça. Outra característica da oração, adoração. Adoração. Versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Adoração, louvor na sua oração. Volta ali isso, olha lá. Orei a quem? Ao Senhor. Senhorio de Deus. Você fala, mas isso é louvor? É. Declarar quem Deus é, reconhecer quem Deus é e proclamar isso é louvor, adoração. Não precisa falar glória a Deus, glória ao Senhor, honra, digno é. Senhor. É o Senhor que manda. Eu estou orando aqui, mas o Senhor governa e deve ser obedecido e a tua vontade vai ser feita. Senhor, meu Deus. Ah, Senhor, grande. Deus grande. O que Deus faz é grande. Deus é grande. E quando nós vemos a sua grandeza, nós percebemos a nossa pequenez. Nós somos minúsculos diante de Deus. Tudo que Deus é perfeito, é exagerado. Tudo que Deus faz é grande. Os pensamentos de Deus, diz a palavra, diz o Salmo, os pensamentos são muito mais altos e superiores do que os nossos. A misericórdia de Deus, ela tem o tamanho do Oriente até o Ocidente. Tudo é grande. Deus grande. Deus temível. Ah, Deus, o Senhor deve ser temido. O Senhor é o Deus temível. O Senhor é o Deus que infunde temor. Veja o Salmo 72. Tu infundes temor.
Quem pode manter-se diante de ti durante a tua ira? Do céu enuncias a sentença, a terra fica paralisada de medo. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. É aquele que quando fala, a terra treme. E quando ele fica irado, sai de baixo. Deus temível, adoração ainda. Volta lá, Maísa. Que guardas a aliança. Deus é fiel. Ele fez uma aliança conosco e Ele a cumpre. O povo se desviava, Ele chamava de volta, continuava fiel, e o que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Nós podemos até ser infiéis, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode se negar a si mesmo. E a misericórdia para com os que te amam. Assim Daniel já falou, nós estamos te pedindo por causa da tua misericórdia e não dos nossos merecimentos. Penúltima característica, confissão. Confissão. Versículo 5. Temos, olha a primeira pessoa no plural, né? Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Confissão. Pequei, fui rebelde, apartei-me do Senhor. Confessar é isso, é dar nome para o pecado. Não é chegar no fim da oração e falar assim. Tinha uma pessoa que orava assim, que eu conheci. Pedia, chegava no fim da oração e ele falava assim: perdoa a multidão dos meus pecados em nome de Jesus, amém. Primeiro porque o cara não confessava, porque ele deixava juntar uma multidão de pecados, né? Pecado é isso. Deus, eu fiz isso. Eu estava errado. Vai para o próximo. Versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Pode ir para o outro. Temos agido como os ímpios e somos culpados. Temos agido como gente que não é do teu povo. Nós estamos parecendo os babilônicos. A igreja hoje, muitas vezes eu olho e me parece que eu estou vendo coisas do mundo. Porque ela está se parecendo em certas coisas com os ímpios. E aí, Daniel expressa o seu arrependimento em mais um versículo, que é o 7, ele diz, acho interessante: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Ele está dizendo, olha, o Senhor nos castigou e nós merecemos, o Senhor é justo. Reconheço isso. A ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Deus, estou com vergonha. Só que vem a última coisa obrigado, última coisa da oração de Daniel. O pedido. Olha só. Como é que você faz a sua oração? Você já entra direto pedindo? Amém, não é proibido, não estou lançando nenhuma. Mas essa aqui é uma oração modelo. Ele ora com intercessão, ele se humilha, ele adora a Deus, ele confessa o pecado e aí ele pede. Aliás, se você ler o capítulo
você vai ver que a maior parte do capítulo é a confissão. E aí, quando ele pede, ele se lembra, ele volta e muda um pouco a frase que ele tinha falado antes. A ti pertence a justiça, a nós o corar de vergonha. E aí ele diz, no versículo 8, a nós pertence o corar de vergonha, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Agora eu vou pedir, agora eu esqueço a justiça, eu esqueço tudo e vou para a misericórdia e para o perdão de Deus. Versículo 17 e 18. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, templo, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, errei aí, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ouve, Senhor, ouve, olha a nossa situação, olha a desolação. Nós pecamos sim, mas agora perdoa o teu povo, faz o teu rosto resplandecer novamente sobre o teu povo. E o que acontece em seguida, eu não vou entrar nisso, depois dessa oração, Deus resolve explicar para o Daniel o que ia acontecer. E ele manda o anjo Gabriel, que aí então dá aquela profecia da vinda de Cristo, da sua morte e da sua volta, e dando inclusive o tempo de 70 semanas. Glória a Deus. E eu concluo. À luz da palavra de Deus, foi o que aconteceu com Daniel. Quando ele leu as Escrituras, ele foi motivado a orar. À luz da palavra de Deus, nos lembramos da sua vontade e descobrimos que temos muito ainda que aprender e que mudar. À luz da palavra de Deus, somos confrontados com os nossos pecados e culpas e entendemos que todas as vezes que nos desviamos do caminho do Senhor, a coisa não fica bem. Confusão, conflitos, problemas, tristeza, guerras, feridas, maldição. Ficamos à mercê do sistema mundano, controlados pelo inimigo das nossas vidas. À luz da palavra de Deus, ficamos como na frente de um espelho, assim diz Tiago. Olhamos a nossa imagem e percebemos, quando olhamos no espelho, que nós não nos agradamos muito do que vemos. Isso tem me acontecido muito quando eu olho a minha barriga no espelho. Mas, no momento que nos arrependemos, nos humilhamos, reconhecemos que quem Deus é, o louvamos, o adoramos, e que precisamos da sua misericórdia, até para continuarmos vivos, só nos resta confessarmos as nossas transgressões diante dele em humildade, pois ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sempre ouvirá as nossas orações pela sua graça e misericórdia e não por nossas obras.
Isso se nos humilharmos, nos arrependermos diante dele e aí sim pedirmos com sinceridade. Deus ouve as nossas orações. Se você está aí em alguma situação, e sempre temos situações, lembre-se da oração de Daniel. E lembre-se que o resultado da oração de Daniel, aquela uma que o levou para a cova dos leões, foi exatamente o que provocou e deu o resultado do milagre que tornou Daniel famoso. Quem sabe você vai ficar famoso por algum milagre que Deus vai fazer na sua vida. Espero que você não caia na cova dos leões, porque eu não sei se Deus vai fazer o mesmo milagre duas vezes. E a fama já é do Daniel, não vai mudar. Amém? Vamos ficar de pé, orar e terminar essa reunião. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.